Vamos hoje continuar aqui no nosso Orchot Tzadikim. A gente está falando sobre a Tshuvá. E na aula passada a gente estava falando dos vários tipos de Tshuvá. O primeiro tipo de Tshuvá que a gente falou um pouquinho foi aquela Tshuvá de quando a pessoa ela enfrenta exatamente o mesmo teste, o mesmo lugar onde ele tropeçou, a mesma situação, e nas mesmas condições, e dessa vez ele consegue vencer, ele mostra que ele estava arrependido e que ele não vai mais cair, que ele se armou contra o seu Yetzer Hará. Isso é considerado uma Tshuvá Shleimá. É um arrependimento completo quando a pessoa passou exatamente pela mesma situação e Baruch Hashem conseguiu dessa vez, conseguiu vencer as tentações. Mas a gente tem que saber que não necessariamente a pessoa ela tem que ter passado. Quer dizer, se a pessoa demonstrar para Deus que ela se preparou, que ela está arrependida e que ela fez tudo o que ela podia para consertar o erro dela, e também conectado com a segunda tshuvá, se ela fez proteções, ela fez cercas para nunca mais voltar a cometer esse tipo de erro, então já é considerado que a pessoa ela fez Tshuvá Shleimá, porque é proibido uma pessoa se colocar em teste, pessoa se colocar numa situação onde ela pode tropeçar, isso é proibido. A gente deve leaktin et anisayon, sempre tentar diminuir os nossos testes de vida e nunca se colocar em nenhuma situação de teste. Os nossos sábios falam que Deus não coloca a pessoa em uma situação, em um teste que ela não consegue passar. Mas se a pessoa se colocou numa situação, pode ser que ele vai criar para si mesmo uma situação que ele não vai conseguir passar, um teste que ele não consegue superar. Então, por isso, a gente deve tomar muito cuidado para não se colocar em nenhuma situação de teste. Isso tem a ver com a segunda tshuvá que a gente explicou, começou a explicar na aula passada e a gente vai terminar hoje, que é a tshuvá de fazer um gader, uma proteção que a gente tenta, para a gente tentar não tropeçar. Então, a pessoa que, de acordo com o que ela fez, de acordo com o quanto ela sente que o Yetzer Hará dela é muito forte e o Yetzer Hará está vencendo ela, assim deve ser as proteções que ela vai fazer. Essa é a base, na verdade, da grande maioria das alachot que são rabínicas, as mitzvot de Rabanan que os nossos sábios fizeram. Muitas coisas, por exemplo, relacionado com o Shabat, são cercos para proteger a gente de fazer coisas erradas no Shabat, ou em relação a kashrut. A gente sabe que tem muitas leis alimentares que são decretos dos rabinos, justamente para proteger a gente de qualquer tipo de tropeço que a gente possa cometer no nosso dia a dia. Então, a verdade é que na aula passada, alguém me perguntou até se era uma aula daquelas sessões de emagrecimento coletivo, e a verdade é que também, justamente, talvez um dos maiores Yetzer Hará que a gente tem é com a comida, o maior descontrole que a gente acaba tendo no nosso dia a dia, já que a gente se alimenta pelo menos 3 vezes por dia, e a gente acaba tropeçando muito nesse tipo de coisa, a gente acaba, infelizmente, tendo pouco autocontrole, em especial nas coisas que são permitidas. Então, a pessoa acha que já que é permitido, ele pode comer à vontade, ele pode comer sem limites, e uma das regras principais da Torá, para tudo precisa ter limites, até nas coisas que são permitidas. Então, a gente trouxe o quanto o Yetzer Hará ele se aproveita daquelas brechas, justamente aonde a gente acaba dando muita corda para o Yetzer Hará nas coisas permitidas, a gente vai dessa maneira se aproximando cada vez mais das coisas que são proibidas. Então, vamos continuar hoje. Aqui a gente vai terminar essa segunda tshuvá e vamos ver a terceira e a quarta formas de tshuvá. Al-ken izaer beheter. Por isso, toma cuidado com as coisas permitidas.
lasod gader lemaeta tava minamutar, para fazer proteções, para a gente diminuir os desejos, mesmo do que é permitido. Então, esse é o resumo da tchuvá que a gente deve fazer. Quem tem um tropeço, o exemplo que a gente deu na aula passada, a pessoa que não conseguia se libertar ele é viciado em cigarro, viciado em drogas, viciado em bebida, qualquer tipo de vício, a pessoa não pode nem alguma coisa, uma bebida social, só um copo entre amigos, isso é a abertura para entrar o Yetzer Hará. A gente deve fazer proteções, mesmo no que é permitido, para nunca chegar no que é proibido. Veaz im yale aliberra aisur, e aí se vier a proibição, a vontade de fazer uma coisa proibida, miseata nose kalvahomer beatzmecha, aí você pode fazer uma construção de kalvahomer, do leve para o pesado. Qual a construção? O muftar leha shataporesh minairur vekol sheken minamase. Se você pensar que, olha, até das coisas permitidas eu me afasto, quanto mais das coisas proibidas, e dessa maneira a gente vai afastar qualquer tipo de pensamento proibido e mais ainda de qualquer ato proibido. Óbvio que todo ato proibido começa num pensamento proibido. Se você, até as coisas permitidas, coloca limites, de novo, não estamos falando para a pessoa ir para um mosteiro, fazer voto de silêncio, voto de castidade, dormir no chão, comer, tomar só água e comer pão velho. Não é isso que a Torá ela quer da gente, mas limites, a gente fazer as coisas sempre com o limite. Não faz tudo que você tem vontade na vida. Ve'alitane adam inui nefesh, e o contrário também. Olha o que ele está falando, não exagera também nos jejuns, não exagera as restrições, as privações que você vai fazer para a tua vida. Pene relash libo veitarev morro, porque talvez a pessoa vai ficar com a cabeça atordoado, ela vai perder as forças físicas dela e não vai ter força para servir a Hashem. A gente acaba perdendo, né, muito mais do que você vai ganhar. E assim na Halachá é interessante. Existe, os Ashkenazim têm um costume chamado Behab. O que é Behab? Beit, Rei e Beit são a segunda-feira, quinta-feira e a segunda-feira depois dos Hagim, depois de Pesach e depois de Sukkot. Normalmente nos Hagim a gente acaba se entregando demais para comida, para bebida, a gente acaba tendo alguns excessos. Em Sukkot, as pessoas vão para lugares para se divertir, para dançar, eles saem mais nas ruas, acabam não se cuidando tanto dos olhos quanto eles deveriam. Então, os nossos sábios, eles decretaram 3 dias de tchuvá, de arrependimento, onde a gente vai fazer slihot, a gente faz um pedido de perdão especial, e isso é o costume ashkenazi de Behab, segunda, quinta e segunda, depois dos Hagim. E antigamente muitas pessoas, Anshei Maaseh, pessoas realmente que são diferenciadas, costumavam também jejuar, fazer um tzom nesses dias, fora as lihot que se faz também, a gente fazer jejuns. Mas hoje em dia, por exemplo, quem estuda a Torá e através do jejum ele vai acabar não conseguindo estudar a Torá, ele vai ficar com dor de cabeça e não vai conseguir dedicar o dia dele para o crescimento espiritual, é melhor não jejuar. Então, o costume hoje em dia em Behab, a grande maioria das pessoas já não jejua, porque o que você ganha vai ser menos do que o que você perde. Veie efsedo merubá misharó, para não acontecer o que ele está falando aqui, que a perda vai ser maior do que o lucro, que ibatel mina Torá, você não vai conseguir estudar a Torá, e o que você vai perder é muito maior do que o que você vai ganhar. Sheyeler batel mina halashut, por causa da fraqueza, a pessoa não vai conseguir se dedicar para o serviço espiritual dele. Veafilo beshaa sheilmad lo yuhal ledakde karaui o leavim ainanim, e mesmo que ele estude
Se ele tiver com o corpo fraco, ele não vai conseguir estudar da maneira correta, não vai conseguir ter o máximo proveito do estudo dele. Lefichein Torah niknit eila mitor simcha, porque a Torá só é adquirida através da alegria. A gente estudou, Baruch Hashem, terminamos ontem os 48 Kinyanei a Torá, as 48 ferramentas para adquirir a Torá, e a gente viu que uma das ferramentas justamente é a alegria. A Torá só é adquirida com alegria. Algumas pessoas, entre elas os 70 anciãos e os filhos mais velhos de Aaron, eles tinham feito uma coisa errada na véspera da entrega da Torá e Deus queria matar eles. Eles fizeram um erro muito grave, mas Deus não quis matar naquele momento, porque ia estragar a alegria da entrega da Torá. Torá precisa ser com alegria. Alguém que está fraco, alguém que está com dor de cabeça, não vai conseguir estudar a Torá. Ve'alim natzmo mikol simchat mitzvah u mikol anaat mitzvah. E a pessoa também não deve se anular de todo tipo de alegria de mitzvah e de prazeres de mitzvah. Então, a pessoa ela quer ser tzadik, então eu não quero ter proveito do Shabat, eu não quero no Shabat comer comidas gostosas, para não ser escravo do mundo material. Não está certo. Mitzvot, a gente deve sentir alegria, deve sentir prazer, a gente deve no Shabat comer comidas gostosas. Óbvio, não estamos falando para comer sem limites. Então, tudo a gente tem que ter bom senso, a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que ter autocontrole, mas não a gente viver também o contrário disso. Nenhum dos dois extremos é ideal, nem o extremo da pessoa fazer tudo que ela tem vontade sem freios, e nem o outro extremo também da pessoa ela querer se abster de todos os prazeres da vida, porque isso lá para frente vai acabar estourando e a pessoa vai acabar caindo. Que deixe yueinav kuhot que negeda yetzerará, para que os olhos dela estejam sempre abertos contra o yetzerará, veyenizhar alav penimale kol tavató. Então, de novo, o equilíbrio, não bloquear completamente os prazeres. A pessoa quer ser alguém que está completamente fora do mundo material e também não se entregar para os prazeres do mundo material sem controle. Então, a palavra mágica, já falamos isso algumas vezes, a palavra mágica da Torá se chama equilíbrio. A gente ter equilíbrio, a gente ter bom senso, mas faz com cabeça. Por isso que a boca está na cabeça e não no estômago, para a gente comer com a cabeça. Come de maneira racional e não come tudo que você tem vontade. Ve'im yechelash libo al miut achilato, טוב לו שיוכל שתי פעמים ביום מעט מעט, ולא ימלא קריסו בבת אחת. E ele fala que também é bom, em vez da pessoa comer muito de uma única vez, ele comer de pouco em pouco. É interessante que, de novo, estamos falando de um livro de muitos anos atrás, que traz ideias que hoje em dia são conhecidas pela medicina, que fazem bem para a saúde. Ele está dando uma dica espiritual, que faz bem para a saúde também, porque as duas coisas andam juntas. Quando a gente cuida do nosso lado espiritual, automaticamente também a gente está cuidando do nosso lado material. Então, ele fala, é bom fazer várias pequenas refeições espalhadas ao longo do dia, mas nunca você comer até ficar com a barriga cheia, com a barriga doendo de tanto comer. Isso mazik, isso faz mal para a saúde. É melhor comer de pouquinho em pouquinho, espaçado durante o dia, colocar algumas frutas no meio do dia, coisas que podem saciar, mas que não são coisas pesadas, são coisas que elas têm absorção fácil pelo corpo humano, e isso vai deixar a gente um pouco mais saudável. Veim lo izdamen lechol shtei peamim, yetz lo mina mirkachat a mesamachat alev, veiohal mimena meat veitchazek liboy. Também, se a pessoa não pode comer muitas vezes por dia, ele pode andar com coisas gostosas também, que podem alimentar ele, que podem
trazer um pouco de energia para ele. Tem gente, por exemplo, que gosta de comer uma barra de cereais, alguma coisa que vai trazer energia e que vai alegrar o coração, para a gente não passar o dia inteiro jejuando e um dia difícil. Veiuhal mimena meat veitchazek libo, e a gente vai comer um pouquinho disso e vamos fortalecer o nosso coração. Gam mire beinav sheyetzarich leitanot yom o yomaim bashavua itane lefita kanato ki ayoshev betanit veutzarich la nikra kadosh. Então a pessoa tem que ter o bom senso, se ele acha, se ele vai sentir que é bom para ele uma vez por semana, 2 vezes por semana, fazer um jejum de metade do dia, da hora que ele acorda até o final da tarde, até o início da noite. A pessoa pode fazer isso e ele é chamado de kadosh, porque, de novo, ele está fazendo isso com a cabeça no lugar, ele está fazendo com equilíbrio, com ponderação, ele está fazendo de acordo com o que o corpo dele aguenta. Então, essa pessoa é chamada de kadosh. Ela está aprendendo a usar o mundo material sempre com equilíbrio. O bilvat sheloit batel mina Torah o mina mitzvot avurá, mas, obviamente, sempre tomando cuidado que ele não deixe de estudar a Torá e de cumprir mitzvot por causa desses jejuns voluntários. Não estamos falando aqui, muito cuidado, do jejum tziburi, dos jejuns decretados pelos nossos sábios, os jejuns normalmente associados com momentos de tristeza, momentos de perda do povo judeu. Esses jejuns são obrigatórios, mesmo que a pessoa vai passar mal, vai ficar fraco e não vai conseguir estudar a Torá tão bem, mas isso faz parte dos decretos dos nossos sábios. Não é desse jejum que a gente está falando, esses são jejuns obrigatórios para a gente fazer. Estamos falando aqui de jejuns voluntários que a pessoa ela pode receber. É importante a pessoa receber esse jejum no final da tarde do dia anterior, para esse jejum ele ter validade. Não adianta a pessoa acordar de manhã e falar, hoje eu vou fazer um jejum. Não, é importante receber esse jejum. Para quem faz minhá, existe até no Sidur uma frase que a gente deve falar no finalzinho da tefilá de minhá para receber o jejum que a gente deseja fazer no dia seguinte. Kol adam yachol ladat beatzmo erigdor lefi inyav. Então, cada um deve ter esse bom senso. Se precisar, vai se aconselhar quais áreas da vida dele ele deve fazer proteções, ele deve diminuir os prazeres, não se entregar, não fazer tudo que a gente tem vontade na vida. Ve'arosh lekol agdarim sheishmor einav bema sheino shelo. E a principal, olha que incrível, a melhor de todas as proteções, não coloca teu olho onde não é seu. Em todas as áreas da vida, não tenha olho gordo, não tenha inveja de ninguém, não queira para você nada que é do outro. Como fala o 10º mandamento da Torá, o último, que fechou os 10 mandamentos, é lotar moda, a gente não cobiçar nada que é do outro, nem a esposa do próximo, nem a escrava, e nem os animais, e nem o dinheiro, e nem nada que é do próximo. Então, se a gente se cuidar de não olhar com inveja, não olhar com desejo o que não é nosso. Baruch Hashem, ontem uma aluna me mandou não sei se uma frase, uma ideia muito bonita, justamente o quanto a gente tem que estar feliz com o que a gente tem, aonde a gente nasceu, a família que a gente tem, até os problemas que a gente deve agradecer para Hashem, porque Deus está fazendo o que é o melhor para a gente. Guarda os olhos de não olhar para o que não é seu. Veim maet reiato mimasha inoshelo, e a pessoa que vai diminuir esse olho grande que ele tem sobre o que não é dele, nikrat sanua baishan, ele é chamado de recatado, ele é chamado de uma pessoa tímida, mas tímida aqui, num bom sentido, é um louvor que a Torá está dando para essa pessoa. Como falaram os nossos sábios no tratado de Shabat, no Talmud, alotaisha shaita
Gidemet, uma mulher que, lo aleino, ela tinha a mão dela amputada, velo e kirba, balá adiomotá, e o marido, ele não tinha consciência disso, quer dizer, ele não olhava, ele não procurava o defeito que tinha na esposa, até o dia da morte dela. Veamru alav, falaram sobre esse homem, Kama tzanu aizé, olha como esse homem ele é recatado, Sheloi kir beistó, ele não tinha, ele olhava com recato até mesmo para sua esposa, Veimish moreinav, se ele guardar os olhos dele, Nimtza libo shamur, o coração dele também vai estar guardado, o coração deseja o que os olhos veem. Então, a gente tem que começar, guardar os olhos é o começo de todo cuidado contra o Yetzer Hará, porque os olhos, a gente falou um pouquinho na Parashá da semana passada, Parashá Shlach Lecha, a gente começou a Parashá falando dos espiões e a gente terminou a Parashá falando do Shema Israel, Lo tatura harei levavchem ve'harei einechem, não siga o teu coração e teus olhos. Por quê? Porque os olhos, eles veem as coisas, o coração deseja e a pessoa tropeça. A pessoa faz transgressões. Aquele que guarda os seus olhos, ele não vai ter nenhum tropeço. Eu lembro até hoje, neste Shivá, a gente estava tendo aula, um grupo de jovens, e o Rabino falou a importância, quando a gente anda na rua, andar com os olhos para baixo, olhar, tomando cuidado com o que a gente vai ver, com todo tipo de falta de tzniut, de recato, que tem na rua, cada vez pior, infelizmente. Então, falou, é muito importante a gente andar na rua, olhando para baixo, cuidando dos olhos. Isso vale também, interessante para o público feminino, mesmo uma mulher, olhar uma outra mulher sem recato, também faz mal espiritualmente para a gente. Então, tem que cuidar dos nossos olhos, mas principalmente, óbvio, para o público masculino, o quanto a gente tem que ser cuidadoso com os efeitos de tudo que a gente vê. Então, um dos meninos virou para o Rav e falou, Rav, mas se eu andar olhando para o chão, eu vou bater a cabeça no poste, eu vou tropeçar na rua. Ele falou, é melhor tropeçar nesse mundo do que tropeçar no mundo vindouro. É melhor cair bastante nesse mundo do que lo aleino, a pessoa cair no mundo vindouro. Então, garantido, pode andar olhando para baixo com tzniut, o mitor shelibo veinav shmurim, nimtza kulo shamur. Quando ele cuida dos olhos e ele cuida do coração dele, ele está completamente cuidado e protegido contra o Yetzer Hará. Vamos lá para a terceira tchuvá. A terceira tchuvá é tchuvata mishkal. Keitzad é a tchuvá da gente pesar os valores. O que quer dizer isso de pesar os valores? Kefia na'a shenena minaverá yaselotzar. A gente sabe que Hashem, ele faz tudo midá keneged midá, medida por medida, da forma que a pessoa faz uma transgressão, assim vem o castigo, da forma que a pessoa faz uma boa ação, assim vem a recompensa dela. Assim a gente deve viver, aonde a gente teve proveitos de coisas proibidas, aqui a gente deve diminuir os prazeres que a gente vai ter como uma forma de conserto. Betanit, o bemiuta hilá, por exemplo, a pessoa que comeu alguma coisa proibida, ele vai consertar através de jejuns. Ele vai ficar jejuando para consertar alguma coisa proibida que ele comeu. Pessoa que fala muito Lashon Hará, ele pode fazer um tanit dibur, ficar um pouco sem falar, definir 1 hora do dia dele, mesmo que não é uma coisa fácil a gente ficar sem falar, mais um tanit dibur, vestiar o beinyan amishkav, o beinyan kol hanaot e maet. Então a gente deve tentar se abster de todos os prazeres aonde a gente tropeçou. Por que tudo isso? A ideia que o Rambam fala que a gente deve andar sempre no caminho do meio, na forma equilibrada de viver a vida, nem num extremo nem no outro. Mas, por exemplo, se eu pego uma barra de ferro e eu entortar ela para um lado, não adianta eu colocar ela no meio, ela ainda vai ficar um pouco entortada para aquele lado original. O que a gente deve fazer? Entorta completamente para o outro extremo
e aí sim você pode voltar com a barra para o centro. Então, todo o desequilíbrio que a gente teve para um lado, para a gente voltar para o equilíbrio, é bom ir para o outro lado, e aí sim a gente vai conseguir ter uma vida equilibrada, aonde a gente tropeçou. É bom a gente se cuidar um pouco mais nessa área, é bom a gente limpar, se abstendo nessa área de um pouco de prazeres. Olha que interessante que os nossos sábios falam sobre o dia do Yom Kippur. Então, tem um conceito que Yom Kippur é como Purim. O que quer dizer que é como Purim? Que, de certa maneira, Purim é ainda mais elevado do que Yom Kippur. Purim é o dia que você vai se conectar com o mundo material, mas com santidade. Ah, então, para que tem o Yom Kippur? Se Purim ele é tão grande, essa conexão, essa Kedushá, essa santidade que eu posso chegar em Purim, ela é tão grande, por que eu preciso do Yom Kippur? Então, uma das ideias do Yom Kippur é a gente poder limpar todo o mau uso do mundo material. A gente está aqui nesse mundo e a gente precisa interagir com o mundo material, mas a gente acaba, obviamente, passando dos limites, acaba tendo prazeres ou proibidos ou até mesmo permitidos, mas sem equilíbrio, sem controle. Yom Kippur é o dia que a gente vai se abster dos prazeres materiais, justamente para limpar todo esse uso inadequado do mundo material e a gente poder chegar no nível de Kedushá. Existem na Torá, quando o Rav Moshe Chaim Luzzatto, Zecher Tzadik Livrachá, ele escreveu o livro dele, Mesilat Yesharim, ele fez isso baseado numa braita, no ensinamento do Rav Pinchas Ben Yair, e o Rav Pinchas Ben Yair ele vai chegando em todos os níveis que a pessoa pode subir na vida. Primeiro nível que a pessoa precisa começar é o estudo da Torá. Através do estudo da Torá, a pessoa chega em Zeirut, o cuidado para não fazer averot. Zeirut, ele chega em Zrizut, a agilidade para cada vez fazer mais mitzvot. Depois ele chega em Nekiut, que é a limpeza em todos os atos, em todas as intenções. E assim ele vai subindo. Um dos níveis se chama Prishut. Prishut significa você se desconectar do mundo material, mas isso é uma passagem para chegar num nível mais alto chamado Kedushá. Kedushá está acima da Prishut, quer dizer, a Prishut é, na verdade, uma ferramenta que a gente usa para chegar num nível maior. Kedushá é você usar o mundo material, mas usa ele de uma maneira controlada, onde você tem o controle total do que você está usando no mundo material, e não é o mundo material que te controla e que te domina. E a última forma de tchuvá a quarta forma é tchuvá takatuv. Então, a gente seguir o que está escrito. Keitzad, como funciona isso? Imbala midá veyesh la bazé karet, o sheavar al chaivei mitot beidin ou malkut. A gente sabe que as mitzvot da Torá se dividem em mitzvot aseh e mitzvot lot aseh. As mitzvot positivas e as mitzvot negativas. As coisas que a gente precisa fazer, como, por exemplo, colocar o tefilim, é uma mitzvah aseh, que você deve fazer. E uma mitzvah dos arbat aminim, das 4 espécies, a mitzvah de comer na sukkah, de habitar durante 7 dias numa sukkah, são tudo mitzvot positivas, e a gente tem também as mitzvot negativas, mitzvah lot aseh, não matar, não cobiçar, não dar falso testemunho, são as mitzvot negativas. As mitzvot positivas, Deus não ensinou para a gente o valor de cada uma delas, tem muitas explicações por que Deus não ensinou o valor. Uma das explicações é para a gente não ficar focando só em uma mitzvah. Essa vale mais, então vou ficar focando nessa. Não, mas todas são importantes, todas são fundamentais para construir a nossa eternidade. Então, justamente para a pessoa não ficar focando mais nessa e menos naquela, Deus não revelou quanto vale cada uma das mitzvot. Então, as mitzvot positivas, a gente não sabe o valor delas, mas as mitzvot negativas,
Deus escreveu o castigo de cada uma delas, e muitas que não está escrito o castigo, então o castigo é malkot. Malkot são chicotadas que eram aplicadas pelo Beidin, 40 chicotadas. Então tem mitzvot que Deus nos livre, aquele que vai cometer essa transgressão, ele tem Yissur Karet, ele tem um desligamento espiritual, relações proibidas, por exemplo, é uma coisa que pode causar Karet, Shabat também, o desrespeito do Shabat também pode levar a pessoa a Karet, tem outras transgressões na Torá que se aplica a pena de morte do Beidin, o tribunal rabínico poderia, nas épocas que existia o Beit HaMikdash, poderia aplicar a pena de morte. Outras, a pessoa tem que pagar uma indenização. Outras transgressões, a pessoa recebe chicotadas. Cada transgressão a gente pode medir um pouquinho a gravidade dela através do castigo que Deus escreveu em relação a essa mitzvah. Então, se a pessoa estudar a transgressão que ele fez, por mais que agora não tenha, por exemplo, Riyuv Mitah, o Beidin não pode aplicar mais pena de morte, mas uma pessoa transgrediu alguma coisa e na hora que ele vai estudar na Torá, ele está arrependido do que ele fez, ele vê que o ato dele era Hayav Mitah, ele deveria ter morrido. Se existisse o Beidin, ele teria morrido por causa dessa transgressão. Então, essa pessoa, Yekabel alav leitztaer velasot tsar leatzmo, Keinyana Katuv Batorá, a pessoa deve receber, pelo menos num certo momento da vida dela, que ela quer causar alguns tipos de sofrimento para ela mesma, alguns tipos, como a gente falou anteriormente, diminuir os prazeres. Sofrimento não quer dizer que a pessoa vai ter que usar coisas que furam a pele dele, que machucam ele, mas alguns tipos de limitação dos prazeres, que esse sofrimento vai ajudar a pessoa a limpar a transgressão que ele fez. Veine arokeach katav echiasetzar leatzmo alkama verot. Então tem um autor chamado Rokeach, ele ensina, ele dá vários exemplos de acordo com a transgressão que a pessoa fez, qual é o sofrimento que ele deve se auto-infligir para poder limpar essa transgressão que ele fez. Vechen matzino batalmud, e também a gente encontra algumas fontes do Talmud, shehayu regilim betanit afilo alchet kal meot, que tinham pessoas que eles têm o costume aqui de fazer, mesmo para transgressões muito pequenas, muito leves, eles recebiam jejuns para a vida dele. Afilo bedibur bealma, uma coisa que ele falou errada, que ele se expressou mal, que ele talvez fez um avak lashonará, um pó de lashonará, ou que ele acabou deixando uma pessoa chateada. Assim, eles imediatamente, quando eles percebiam o erro deles, eles recebiam sobre si um tanit, eles faziam um jejum, como está escrito no Talmud, no Tratado de Hagigah, Boshni midivrechem Beit Shammai. Ele falou, eu não cheguei a ver lá dentro do Talmud qual é o contexto, mas é um Rav que ele falou, olha, eu me envergonho do que vocês falaram, Beit Shammai. Então, com essa frase que ele falou, ele está denegrindo todo o Meshivá, todos os alunos de Beit Shammai. Ve'alzeh yashav betanid ateush harushinav. E ele ficou tão mal depois, quando ele percebeu o que ele falou, que ele está denegrindo uma yeshivá inteira de Talmidei Rachamim, que ele fez tantos jejuns até que o dente dele escureceu. Vechen mais Rav Hizda, e também tem um ato do Rav Hizda, Sheamar le Ravuna, e ele falou para o Ravuna, Talmid verabo tzarich lo mal. Eles estavam estudando sobre a honra que um aluno ele deve dar para o seu Rav, por toda a sabedoria. A verdade é que o Rav é o caminho do aluno para ele ter o Olam Habá. O Rav é quem ensina cada pessoa a poder fazer as mitzvot, a poder adquirir seu Olam Habá. Então, tem leis muito rigorosas do quanto um aluno tem que respeitar o seu Rav,
um dos exemplos que os nossos sábios trazem, quando o Rav entra numa sala, todos os talmidim, todos os alunos devem se levantar perante o Rav enquanto ele entra. Isso vale nas sinagogas, é impressionante ver uma sinagoga de pessoas que conhecem Allahá. Quando o Rav entra, a sinagoga inteira fica de pé em honra à Torá desse Rav que está entrando. Sheyamod lefanav, que a pessoa tem que levantar. Só que o Ravuna, ele falou o Rav Hizda falou para o Ravuna, o Rav Hizda era um aluno do Ravuna, e aparentemente ele fez uma pergunta um pouco chutzpanit, um pouco com descaramento, foi uma pergunta talvez não muito bem colocada, talvez, provavelmente não era a intenção dele de ofender, mas ofendeu o Rav dele. Ele perguntou, olha, se tem um Talmid e um Rav, um aluno e o seu Rav, e que esse aluno ele tem tanta sabedoria que esse Rav ele precisa do aluno para saber as coisas, esse aluno tem que se levantar perante esse Rav. Então, o que o Ravuna entendeu? Que estava falando sobre ele, que ele estava, de certa maneira, diminuindo a sabedoria do Ravuna. Ele ficou muito bravo. Amarlo Ravuna le Rav Hizda. O Ravuna, ele respondeu para o aluno dele, Lo tzrich nalach, eu não preciso de você. Você está falando o quê? Um Rav que precisa de um aluno? Saiba que eu não preciso de você. Zé, olha só, essa foi a conversa. Não teve agressão, não teve palavrão, ninguém xingou a família de ninguém, não teve nada aqui, palavras feias. Essa foi a conversa que aconteceu no Beit Midrash. Al Zé yashvu bekam mataniot. Os dois fizeram muitos jejuns por causa dessa conversa simples, um início de discussão. Para ele já foi suficiente para os dois se sentarem e fazerem muitos jejuns. Vehen matzino bedavid shenistalka shchina veruah hakodesh mimeno 22 shana. A presença de Deus se afastou de David Amelech por 22 anos. Ele ficou sem a presença de Deus. O Bechol Yom Vayom Hayam Morid Dmaot. Todos os dias ele se sentava no chão, ele derramava lágrimas, Ve'aya Ohel Pitó Beafar, e ele comia o pão dele mergulhado nas cinzas. É o costume de luto que a gente faz na véspera de Tisha B'Av, quando a gente está comendo a Seudá Mafseket, aquela última Seudá, antes de começar o jejum de Tisha B'Av. O costume é a gente comer pão sentado no chão, mergulhando esse pão nas cinzas. Shenemar que Efer Kelech Machalti. David Amelech falou no Teilim, eu comi cinzas como se fossem pão na minha vida. Tudo isso era o processo de tchuvá de David Amelech. Amar Lefanav, ele falou diante de Hashem, Ribono Shel Olam, Senhor do Universo, Kableini Bitchuvá Shleimá Lefanecha, por favor, Hashem, me recebe em tchuvá shleimá, em arrependimento completo diante de você, que deixe ezaque arechaim baolam, para que eu possa purificar os rechaim, os perversos do mundo. Shenemar, como está escrito, ve alamda pshaim drachecha, que eu possa ensinar para os transgressores o caminho que eles devem seguir na vida. Vechataim elecha yashuvu, para que os transgressores eles possam voltar para o seu caminho. O que quer dizer isso? David Amelech, ele está falando para Deus, Deus, por favor, recebe minha tchuvá, para que eu possa ser um exemplo vivo para as pessoas que a tchuvá funciona. Kol adam ilmad mi David, benyan tchuvá, todo mundo poderia aprender de David Amelech a força da tchuvá. Vehen matzino be'adam arishon, e a mesma coisa a gente encontra também em Adam Arishon. Keivan Chera'ah Sheniknesa Mitah Aliadó, já quando ele viu que foi decretado morte no mundo por causa dele, o ser humano seria imortal,
até o erro de Adam Arishon, quando ele percebeu que por causa do erro dele, agora o ser humano vai ser mortal. Olha o que ele trouxe para o mundo por causa do erro dele. Yashav me'al shloshim shana betanit. Ele se sentou por 130 anos em jejum. Dos 930 anos de vida dele, 130 anos ele passou em jejuns diários. O Perash Minaishá, e ele se separou de Ravá por um tempo também. Ve'elá zrazei tenim al-psaró, e ele cobriu com folhas de figo o corpo dele. Para que ele fez isso? Para lembrar da transgressão que ele tinha feito, que a transgressão tivesse clara diante dos olhos dele todos os dias da vida dele, para ele poder fazer uma tchuvá completa. Veima damasa tchuvá veroser lesuró. Mas o que acontece se a pessoa ela fez tchuvá, ela realmente estava arrependida de todo o coração, e ela chorou, e ela ficou mal, mas ela tropeçou novamente no seu Yetzer Hará. Afilo oseken arbe peamim. Mesmo que ele faça isso muitas vezes, às vezes a pessoa pensa, eu não vou nem tentar fazer tchuvá, eu não vou nem tentar fazer as coisas direito, eu vou acabar tropeçando, eu não quero ser hipócrita. Olha o que está ensinando para a gente Orchot Tzadikim, não é hipocrisia. Leolam yahola só tchuvá, as portas da tchuvá nunca se fecham, não é porque a pessoa fez tchuvá e tropeçou de novo, que ele não pode mais fazer tchuvá de novo. Ariesh le'achmir batchuvá shniá, o shlishit, yoter mi barishoná. Mas se você já percebeu que a tua primeira tchuvá ela não funcionou, a sua segunda tchuvá tem que ser ainda mais rigorosa. De novo, a pessoa tropeçou num certo erro que ele sabe que era difícil para ele. Ele tropeçou e voltou para o mesmo erro. Agora, ele tem que aumentar alguma coisa na tchuvá dele, como a gente falou sobre os gdarim, as proteções que ele faz, se ele já percebeu que ele está caindo muito em certa área. Então, Bezrat Hashem, ele deve trabalhar cada vez mais, cada vez que ele tropeça, ele tem que se levantar um pouco mais forte e colocar uma proteção ainda maior do que ele tinha antes. Vegarsinan be Yerushalmi, e assim o Talmud Yerushalmi, só o que é o Talmud Yerushalmi? Existiram duas versões do Talmud, uma que foi escrita, só para entender, o povo judeu, eles foram exilados para a Babilônia, eles passaram muito tempo na Babilônia. Isso foi a época da destruição do primeiro Beit HaMikdash. Eles ficaram 70 anos fora da terra de Israel. Justamente foi a época que aconteceu toda a história de Purim, e parte do povo judeu voltou para a terra de Israel e reconstruiu o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash ficou mais 420 anos de pé, só que foi uma parte pequena do povo judeu que voltou para Eretz Israel. Estamos falando de pessoas da época dos Tanaim, eram malahim, eram quase anjos. Então agora se dividiu a Torá em dois grandes centros. Tem grandes centros de Torá na Babilônia e tem grandes centros de Torá em Eretz Israel. Então disso saíram dois tipos de Talmud. Tem o Talmud Bavli, o Talmud que foi escrito em Bavel, que é o que a grande maioria das pessoas estuda, e tem o Talmud Yerushalmi, é o Talmud que foi escrito na terra de Israel pelos sábios que voltaram depois da construção do segundo Beit HaMikdash. Misha Yarashá, Kol Yamav Ve'asa Tshuvá, Akadosh Baruch Hu Mekablo. Olha que incrível. Mesmo que a pessoa foi um rachá a vida inteira e ele fez tchuvá, Hashem recebe a tchuvá dessa pessoa. A pessoa tem que saber que as portas da tchuvá sempre estão abertas, e isso é parte do Yetzer Hará, da pessoa pensar, eu já errei tantos anos da minha vida, eu fiz tudo errado, agora já é muito tarde. Nunca é muito tarde, até o último suspiro a gente pode e deve fazer tchuvá.
Amar Rabi Yohanan, Velood, o Rabi Yohanan fala, não só isso que Hashem recebe a tchuvá, mesmo de alguém que fez transgressões a vida inteira. Eila kol averot nechshevot lo bezchuyot. Todas as transgressões que ele fez na vida se transformam em méritos para a pessoa. Uau, olha que incrível! O Beperek Yom Kippurim e no tratado de Yomá, um dos tratados que fala sobre Yom Kippur, Imasa tchuvá me'ahavá zdonot nasuló keshuyot. Se a pessoa fez tchuvá, tem dois tipos de tchuvá. Tem tchuvá por medo do castigo e tem tchuvá por ahavá, por amor a Deus. A pessoa entender, mas Deus, ele me faz só bondade. Olha tudo que ele me deu. Olha como ele cuida da minha vida, da minha família. Olha cada presente, que nem a frase que eu encontrei essa semana, linda. Uma frase da gente parar para pensar o quanto nós somos milionários. Como a gente sabe o quanto a gente é milionário? Olha quantas coisas você tem na vida que não tem dinheiro que compra. Você é um milionário. Quantas coisas maravilhosas a gente tem na vida. Saúde, família, filhos, trabalho, tudo que a gente tem de bom, que o dinheiro não paga isso. Então, a pessoa tem que saber que muitas vezes, se ela vai parar para refletir, ela vai por amor a Deus, esse Deus bondoso que me dá tanta coisa maravilhosa na minha vida. Uau, eu preciso fazer alguma coisa para me conectar com Ele. Isso se chama tchuvá me'ahavá, por amor a Deus. Essa tchuvá me'ahavá, ela transforma as donot, mesmo transgressões intencionais que a pessoa fez a vida inteira, keshuyot, em méritos para essa pessoa. O meirá nasot lo kishgagot. Agora, se a pessoa fez tchuvá por temor, ele transforma as transgressões intencionais em transgressões não intencionais, que com certeza o castigo, a rigorosidade delas é bem menor. Então, olha como vale a pena a gente fazer tchuvá por ahavá, a gente olhar para a nossa vida maravilhosa, para a nossa vida perfeita. Problemas todo mundo tem. Tem um lugar onde as pessoas não têm problema, esse lugar se chama cemitério. Só quem não está mais aqui no mundo que não tem problemas, quem está aqui no mundo é normal, cada um tem seus problemas, mas olha o copo meio cheio, e a verdade é que a expressão é horrível. O copo não está meio cheio, olha para a nossa vida, o copo está quase transbordando. Sempre o que falta, comparado com o que a gente tem na vida, são algumas gotas. Olha quanta coisa boa a gente tem na vida e a gente está sempre reclamando de tudo. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que saber que a tchuvá sempre está aberta. Vekol otam shein lahem chelek lo'olam haba, venidonim bagehinom uledorei dorot, davka otam shemetu birishatam. Ah, mas Rabino, eu escutei de pessoas que não têm Helek Lo'olam Haba, que eles não têm parte no mundo vindouro, e que a pessoa vai para o Gehinom, ele vai lá para o nosso purgatório, e não sei o quê. Ele fala, Davka, aqueles que morreram na maldade, sem fazer tchuvá, pessoas que fizeram mal a vida inteira e não se arrependeram, infelizmente pode ser que eles não vão ter parte no mundo vindouro, mas até o último segundo de vida, até o último suspiro, a gente pode e deve fazer tchuvá, consertar nossos atos, mudar nossa vida. E massá tchuvá, ein lecha davar haomed bifnei atchuvá. Não tem nada que impede a tchuvá, não tem nada que pode ficar diante, que pode resistir diante da tchuvá. A gente falou, a gente comentou aqui numa aula que está escrito que um dos maiores sábios da história do povo judeu, o Elisha ben Abuyá, ele se afastou dos caminhos de Torá. Infelizmente, estamos falando de um Tana, das pessoas no nível dos sábios da Mishnah. E o aluno dele é o Rabi Meir Balanês. Olha que incrível. E um dia ele estava andando de cavalo no Shabat.
começaram a chamar ele de Aher, é o nome que deram para o Elisha Ben Abuyá depois que ele se afastou. O Aher estava sentado andando de cavalo no Shabat, que é proibido andar de cavalo no Shabat, uma proibição rabínica, e o Rabi Meir estava andando do lado dele, o aluno dele, conversando com ele, ele vira para o Rabi Meir e fala, você para, porque você está chegando no final do Tchum, você está chegando no final do limite aonde a gente pode sair da cidade no Shabat, que é de 2.000, mais ou menos 1 quilômetro depois que terminou a cidade, é o máximo que a pessoa pode ir no Shabat, se ele não fizer um eruv, se ele não faz uma preparação para isso, não vamos entrar agora nessa questão da Lahá. E o Rabi Meir virou para ele e falou, Rav, se você está preocupado com a minha transgressão do Shabat, por que você não faz chuvá? E ele virou e falou para o Rabi Meir, porque saiu uma bat-kol, saiu uma voz celestial avisando que todo mundo pode fazer chuvá, menos o Aher. Então, por isso que eu não faço chuvá, porque Deus já me avisou que eu não tenho chuvá. Fala o Rav Dessler, precisa ser o Rav Dessler para falar uma coisa dessa. O Rav Dessler, ele fala, essa voz nunca existiu. Essa voz só existiu na cabeça do Aher. Por quê? Porque a Torá garante para a gente que nunca as portas da chuvá elas ficam trancadas. Deus pode, dependendo das transgressões que alguém faz, se ele carrega a pessoa junto com ele, lomas piquim ló, não ajudam ele a fazer chuvá do Shammai, ele não tem siata de Shmaia, ele não tem ajuda para fazer chuvá, mas os portões da chuvá sempre estão abertos para a gente voltar. Não tem ninguém que não tem uma chance de poder consertar os atos e Bezrat Hashem voltar para os caminhos corretos. Shavua Tov.